Bom dia, gente. Tudo bom? Então, na aulinha de hoje, nós vamos dar continuidade ao sistema respiratório. Nós, na última aula, paramos na laringe, estudamos a via aérea superior. Então, só recapitulando de forma rápida, nós estudamos na última aula o nariz, essa estrutura externa, tem a função básica de proteger a cavidade nasal. Nós estudamos a cavidade nasal, que vai ter aquelas três funções básicas que são filtrar o ar, aquecer o ar e umidificar o ar. Depois estudamos a faringe, que é dividida em nasofaringe, orofaringe, laringofaringe. E concluímos nossa aula da semana passada falando desse órgão aí, ó, que você está vendo, que é a nossa laringe, que é o órgão que vai produzir som, tá? Através das cordas vocais, das pregas vocais, já está localizada na nossa laringe. Foi isso que nós vimos na semana passada. Então, continuando o nosso conteúdo do sistema respiratório, falta a gente falar sobre a traqueia, os brônquios e os pulmões, beleza? Então vamos concluir agora, rapidinho, assuntozinho fácil. Vamos começar na nossa traqueia, tá certo? Então depois da laringe, você respira, né? Puxa o ar, faz a inspiração, o ar passa pelo nariz, cavidade nasal, faringe, laringe, até chegar na nossa traqueia, que é esse elemento aqui, ó. Isso é a nossa traqueia, perfeito? Isso aqui desse lado aqui, ó, em destaque, é a vista anterior da traqueia e aqui a vista posterior da traqueia, tá? Então é o seguinte, a traqueia é um órgão simples, ele é um órgão, repara que ele é um órgão constituído basicamente de cartilagens. Então anteriormente ele é uma cartilagem, posteriormente apresenta músculos, ó. Então a gente fala que a traqueia é um órgão músculo traqueal, perfeito? Então, ele é formado por anéis cartilaginosos, são anéis traqueais incompletos, ó. Então, é chamado de anel porque tem a forma de um anel. E é incompleto porque ele não conclui, não fecha o arco total de 360 graus. Então, repara que nessa imagem aqui, ó, o anel, ó, é incompleto. Isso aqui é a parte de trás, ó, vista posterior. Então esse anel é incompleto, ele é completinho na frente, ó, de cartilagem, só que atrás ele é incompleto, ele não tem cartilagem. Aqui na parte posterior a gente observa a presença de músculo, que é chamado de músculo traqueal, ok? Então na parte da frente nós encontramos os anéis traqueais, e na parte de trás a gente observa o músculo traqueal, tá certo? Então a traqueia é formada por anéis cartilaginosos incompletos. E esses anéis, ó, esse azulzinho mais escuro aqui é um anel, ó, são dezenas de anéis cartilaginosos. E esses anéis são unidos uns com os outros, ó, através de ligamentos, que é esse azulzinho mais claro que está aqui, que você está vendo, ó. Tá vendo? Ó? Azulzinho claro, ó, bem aqui onde a setinha está apontando. Entre o azul escuro, que é a cartilagem, tem um azul claro, que é o ligamento anular, tá certo? Portanto, a traqueia é esse órgão formado por músculo e formado por cartilagem, tá certo? Então, se observar a traqueia internamente, nessa imagem aqui, ó, a traqueia aqui desse lado, tá vendo? Então nós temos, ó, a cartilagem traqueal todinha, ó, cartilagem traqueal, e aqui o músculo traqueal, tá vendo? Ó? Então tá aqui a traqueia, ó, formada por anéis cartilaginosos, e internamente a parte interna da traqueia ela é revestida por uma túnica mucosa, ó, que reveste internamente essa traqueia. E essa túnica mucosa é formada por um epitélio pseudoestratificado colunar ciliado, com células caliciformes mucosecretantes. Então, o que quer dizer isso? Então, olha só que nessa imagem maior, eu tenho aqui a cartilagem, ó, aqui em cima os cílios traqueais e aqui as células caliciformes mucosecretantes, ou seja, secretam muco. Ou seja, na parede interna da traqueia, a gente observa a presença de um tecido mucoso, portanto, existem elementos que secretam muco, portanto, é viscoso a parede interna da traqueia, isso é importante.
Porque, por exemplo, se eu aspirar um corpo estranho, estou lá me alimentando e um corpo estranho qualquer que era para ir para o estômago, deglutir, chegou lá um grãozinho de arroz, uma partícula de alimento qualquer. Em vez de ir para o estômago, você aspira. Quando aspira, esse corpo estranho vai para a via aérea, chegando até a traqueia. Quando chega na traqueia, ele vai ficar preso na parede da traqueia, porque esse corpo estranho vai tocar na parede da traqueia, e na parede da traqueia tem muco. Então prende, fixa esse corpo estranho, impedindo que chegue até os pulmões. Porque se chegar nos pulmões vai ter problemas mais sérios, tá? Aí eu pergunto, esse corpo estranho que fica preso na parede da traqueia, na parede interna da traqueia, pelo muco, vai ficar aí? Não. Quem é que vai agir agora? Os cílios, que funcionam como pelos. Esses cílios ficam se mexendo no sentido de baixo para cima, que eu chamo isso de sentido centrípeto. Ou seja, de distal, parte de baixo, de distal para proximal. Eles ficam assim, ó, subindo, mexendo assim, ó. Então o corpo estranho, que eventualmente fica preso na parede da traqueia, ele vai ser conduzido pelos cílios até chegar na laringe. Quando chega na laringe, o cara desencadeia o reflexo da tosse, tá certo? Porque a laringe é extremamente sensível. Portanto, isso é um mecanismo de defesa da nossa via aérea. Tranquilo? Portanto, recapitulando, a traqueia é formada por anéis cartilaginosos incompletos, ou seja, na frente tem anel e atrás é formado por músculo, chamado de músculo traqueal. A parede interna da traqueia é revestida por um tecido mucoso, que secreta, portanto, muco. E além desse tecido mucoso, existem cílios no seu epitélio. Então é um epitélio pseudoestratificado, ciliado. E qual a importância disso? É um mecanismo de defesa da traqueia, do nosso organismo. Ou seja, corpo estranho fica preso na parede da traqueia e os cílios conduzem esse corpo estranho de forma centrípeta até a nossa laringe, subindo assim, ó, até chegar na laringe. Quando chega na laringe, o cara desencadeia o reflexo da tosse. Tranquilo? Então, muito simples. A nossa traqueia, portanto, é um órgão que tem basicamente duas funções. Ela é um órgão importante porque é um órgão condutor de ar. Portanto, o ar vai ser conduzido pela traqueia até chegar nos próximos órgãos, são esses que a gente vai estudar agora, ó. São os brônquios. Então, ele é um órgão condutor de ar e também é um órgão importante para a proteção. Qual é o componente importante para a proteção? Esse epitélio que reveste a parede interna da traqueia, que é um tecido mucoso, que apresenta cílios e apresenta muco, que são elementos importantes para proporcionar a defesa do nosso organismo contra o corpo estranho. Tá bom? Então a traqueia é isso. Então depois da traqueia, olha só, a gente segue nessa imagem. A gente segue nessa imagem, a traqueia vai até chegar no finalzinho dela. O final da traqueia, a traqueia está aqui, é esse elemento aqui. Esse elemento é o final da traqueia. Eu vou chamar isso de carina traqueal. Tá certo? Então, no final da traqueia, começa os próximos órgãos que nós vamos estudar, que é uma continuação, repara que essa aqui é uma continuação da traqueia, basicamente. Que são os brônquios. Tá certo? Então, nós temos nariz, cavidade nasal, faringe, laringe, traqueia. Depois da traqueia, os brônquios, que são esses elementos aqui. Vamos estudar agora. Os brônquios, portanto, são dois elementos, divididos em brônquio principal direito e brônquio principal esquerdo. Então, esses brônquios são elementos importantes porque irão conduzir o ar até os pulmões. Essa é a função básica dos brônquios, conduzir o ar até os pulmões. Tranquilo? Então, nós temos brônquio principal direito e brônquio principal esquerdo. Repara aqui um detalhe, que esses brônquios principais direito e esquerda, eles são ligeiramente diferentes um do outro. Aí eu quero que você saiba algumas diferenças que existem entre os brônquios principais direito e brônquio principal esquerdo. Tá? Então, primeira diferença. Olha só, repara na imagem. Se eu perguntasse a vocês, o brônquio principal direito, ele é mais vertical do que o esquerdo, sim ou não?
Ó, o direito, ó, ele é bem mais vertical. O esquerdo ele tende a horizontalizar, ó. Tá certo? Ó, ele vem para cá e faz isso, ó, tende a ficar horizontal. Enquanto que o direito não, ele segue descendo verticalmente. Então a primeira diferença é o bronco principal direito, ele é mais vertical do que o bronco principal esquerdo. Ok? Segunda diferença. Olha a espessura dos brônquios. Ó. Esse bronco principal direito, ó, ele é mais espesso ó, do que o esquerdo, mais grosso. Então o direito ele é mais grosso, mais espesso do que o bronco principal esquerdo. Terceira diferença. Repara, qual é a função básica dos brônquios, gente? Conduzir o ar até os pulmões. Então, nesse sentido, vamos entender a terceira diferença entre os brônquios. Olha só. Primeira diferença, o bronco principal direito ele é mais vertical do que o esquerdo. Segunda diferença, o bronco principal direito ele é mais grosso, mais espesso que o bronco principal esquerdo. E a terceira diferença é o seguinte, ó. Para explicar a terceira diferença, eu vou mostrar a imagem dos pulmões. Lembrem, os brônquios têm a função de levar o ar até os pulmões. Eu vou mostrar os pulmões aqui rapidamente. Gente, aqui é o seguinte, ó. O pulmão direito e o pulmão esquerdo, eles são diferentes. Aqui os brônquios, ó. O brônquio tem a função de levar o ar até os pulmões. Então, olha só. O pulmão direito, ele tem 3 lobos. Tá? Olha a diferença, primeira coisa. Lobo superior, lobo médio, tá aqui. E o lobo inferior que está aqui. O pulmão esquerdo só tem 2 lobos, ó. Lobo superior e lobo inferior. Aí vamos lembrar da função dos brônquios? Os brônquios têm a função de levar o ar até os pulmões. Ora, o brônquio direito, ele vai levar o ar para cada parte desse do pulmão. Ele leva o ar para o lobo superior, ele leva o ar para o lobo médio e leva para o lobo inferior. O brônquio esquerdo vai levar o ar para o lobo superior e o ar para o lobo inferior. Portanto, o brônquio direito ele vai se dividir em 3 ramos e o brônquio esquerdo em 2. Olha nessa imagem aqui, ó. Olha aqui nessa imagem. Eu tenho aqui o brônquio direito, ó, principal direito. Aí ele vai para aqui, emite um ramo. Olha o raminho aqui, está transparente, mas dá para ver, ó. Olha o ramo aqui, ó. Chama-se brônquio lobar superior, porque vai para o lobo superior. Isso aqui, ó, brônquio lobar médio, porque vai para o lobo médio. E esse o brônquio lobar inferior, porque vai para o lobo inferior. Então, o brônquio direito emite 3 ramos de brônquios, chamado de brônquio lobar superior, brônquio lobar médio e brônquio lobar inferior. Pergunto, o brônquio esquerdo se divide em quantos brônquios lobares? Hein? Se divide em 2. Um que vai para o pulmão, o lobo superior, e outro que vai para o lobo inferior. Então tá aqui, ó, brônquio lobar superior, brônquio lobar inferior. Vamos olhar nessa imagem que dá para ver melhor. Aqui, ó. Ó. Então nós temos aqui, ó, a traqueia, depois o brônquio principal direito, brônquio principal esquerdo. Aí aqui nós temos, ó, o brônquio principal direito, ó, emite um ramo, ó. Isso aqui, ó, brônquio lobar superior, brônquio lobar médio e brônquio lobar inferior. E no esquerdo eu tenho, ó, brônquio principal esquerdo, aí tem brônquio lobar inferior, branquinho aqui, ó. E esse aqui que tá, não dá para ver direito porque tem umas veias aqui, ó, umas artérias. Aí eu tenho aqui, ó, branquinho, ó, que vai passando aqui pelo brônquio lobar superior. Então, se eu perguntasse quais são as diferenças entre os brônquios, a primeira, o brônquio principal direito, ele é mais vertical do que o esquerdo. Segunda diferença, o brônquio principal direito ele é mais grosso que o esquerdo. E a terceira diferença é que o brônquio principal direito se divide em 3 brônquios lobares
e o esquerdo em 2 brônquios lobares. Então, esses brônquios lobares vão levar o ar para cada lobo pulmonar. Tá certo? O lobar superior vai para o lobo superior, o brônquio lobar médio vai para o lobo médio e assim vai. Tá certo? Então, o direito tem brônquio lobar superior, brônquio lobar médio e brônquio lobar inferior. E o esquerdo tem brônquio lobar inferior e brônquio lobar superior. Tá certo? O que é que ocorre? Ó? Esses brônquios lobares, olha só a imagem. Esses brônquios lobares, ó, eles continuam se ramificando. Ó. Vem um para cá, vem um para cá, vem um para cá. Então, esses brônquios lobares, repara, ó, brônquio lobar aqui, ó, inferior, aí vem um para cá, vem um para cá, tá certo? Então, os brônquios lobares continuam se ramificando. Essa ramificação dos brônquios, eu chamo de quê? Tá aqui, ó, chamo de árvore brônquica, que parece com uma árvore, literalmente. Então, repito, a ramificação dos brônquios eu chamo de árvore brônquica. Aí, qual é a sequência? Eu tenho brônquio principal, que se ramifica em brônquio lobar. Depois dos brônquios lobares surgem os brônquios, tá aqui, ó, que eu vou chamar de brônquio segmentar, tá certo? Brônquio segmentar. Depois de brônquio segmentar, eles continuam se ramificando, ó, até chegar nos brônquios brônquio principal, brônquio lobar, brônquio segmentar, nos brônquios terminais, que é o finalzinho dos brônquios, eu chamo de brônquio terminal. E no final dos brônquios terminais eu vou encontrar essas saculações aqui, essas bolinhas, ó. Aqui está no final dos brônquios terminais, ó, que eu vou chamar de olha o nome aqui, ó, alvéolo pulmonar. Então, quando você puxa o ar vai ser conduzido até chegar nos alvéolos pulmonares. Tá certo? Quando você puxa o ar vai ser conduzido até os alvéolos pulmonares. Eu vou mostrar uma imagem ampliada dos alvéolos pulmonares. Antes de falar de pulmão, tá aqui, ó. Então, quando o cara puxa o ar, ele vai chegar até essas saculações, essas bolinhas aqui, ó. Essas bolinhas, elas são chamadas de alvéolos pulmonares. Aí repara aqui o detalhe, ó. Nessa imagem, os alvéolos pulmonares, ó, eles são revestidos, ó, por capilares, ó. Tá vendo? São vasos que permitem as trocas gasosas. Então o cara, quando inspira, puxa o oxigênio. O oxigênio vai chegar até os alvéolos pulmonares. Nos alvéolos pulmonares, ó, repara que eles são revestidos por capilares. Aí aqui vai acontecer o que, gente? Aqui vai acontecer a hematose, que é a oxigenação do sangue. O cara libera CO2 durante a expiração e recebe oxigênio. Libera CO2 e recebe oxigênio. Essa troca gasosa acontece aqui, ó, nos alvéolos pulmonares. É aqui onde acontece a mágica da respiração pulmonar, nos alvéolos pulmonares. Perfeito? Portanto, gente, isso é árvore brônquica, é a ramificação dos brônquios. Então, só recapitulando, eu tenho brônquio principal, dos brônquios principais surgem os brônquios lobares, depois brônquio segmentar, depois brônquio terminal, e no final dos brônquios terminais eu tenho o que, gente? As principais estruturas dos pulmões, que são os alvéolos pulmonares, que é aí onde ocorre o quê? O que é que acontece nos alvéolos? Nos alvéolos acontece o que a gente chama de hematose, que nada mais é do que a oxigenação do sangue da gente. Perfeito? É aqui onde surgem, por exemplo, os problemas relacionados à Covid-19. Tá certo, gente? Então, quando você adquire a Covid, a forma mais grave dela é uma pneumonia. E essa pneumonia vai provocar uma inflamação gigante aqui nos pulmões. E essa inflamação nos pulmões faz com que
esses alvéolos pulmonares fiquem cheios de secreção. Como ele fica cheio de secreção, não tem como acontecer a troca gasosa, tá certo? Aí se não tem troca gasosa, meu amigo, não tem como você respirar. Aí você pode evoluir a óbito, você pode ir a óbito por conta da falta de oxigênio no corpo da gente, tá certo? Porque não tem troca gasosa. Por que não tem a troca gasosa? Porque os alvéolos não estão funcionando, por conta da inflamação que foi causada pela infecção do coronavírus. Tá certo? Provoca uma inflamação. Essa inflamação é desencadeada por uma tempestade que a gente chama de tempestade de citocina. Isso aí é outra questão que a gente pode ver depois. E essa inflamação vai provocar, vai causar nos alvéolos pulmonares vão ficar cheios de secreção e não vai ocorrer a troca gasosa. Tá certo? Portanto, isso é a nossa árvore brônquica. Tranquilo, gente? Aí vamos falar um pouquinho dos pulmões agora. Nossos pulmões, que são esses elementos aqui, ó, pulmãozinho está aqui, ó. Os pulmões da gente, basicamente são dois órgãos, ó, são dois órgãos esponjosos localizados dentro da caixa torácica. Nossos pulmões são dois órgãos localizados na caixa torácica. Ele é formado basicamente por milhões e milhões e milhões de alvéolos. Tá certo? Então os pulmões da gente são formados por milhões de alvéolos pulmonares. Olha essa imagem aqui dos pulmões. Ó. Opa, aqui, ó. Olha essa imagem do pulmão. Se eu pegar aqui o pulmão, ó, isso aqui, ó. Olha só. Isso aqui são a ramificação dos brônquios, ó. Tá certo? Isso aqui, ó, no fim, isso aqui tem milhões e milhões desses elementos, ó, dos alvéolos pulmonares. Então o pulmãozinho da gente é formado por esses elementos aí. E são os alvéolos pulmonares responsáveis pela respiração, responsáveis pela troca gasosa. Tá certo? Então, anatomicamente, esse pulmão direito, os pulmões são dois órgãos localizados na caixa torácica, e anatomicamente esses pulmões apresentam algumas diferenças. Tá? Vamos estudar aqui as diferenças entre os pulmões. Olha só. Pulmão direito, pulmão esquerdo, tá certo? Então, olha só. Primeiro, o pulmão apresenta duas faces importantes. Essa face que você está vendo, ó, tudo isso aqui, ó, é a face costal do pulmão. Por que chama de face costal? Porque ela está em contato com as costelas. Perfeito? É a face externa. É a face costal do pulmão, que está em contato com as costelas. E essa face aqui de dentro, ó, que é na parede medial do pulmão, ó, é chamada de face mediastinal, que está voltada para esse espaço aqui. Ó. Então esse espaço bem no meio que existe entre os pulmões, esse espaço chama-se mediastino. É aí onde está localizado o coração, é aí onde está localizada a traqueia. Então é esse espaço aqui, ó, chama de mediastino. Então o pulmão é assim, ó, tá vendo? Essa face do pulmão, que é esta aqui, ó, onde está a setinha, esta face do pulmão que está voltada para o mediastino, eu vou chamar de face mediastinal. Então nos pulmões existem duas faces, face costal e face mediastinal. Existe uma base, essa base aqui, ó, olha a setinha, que está voltada para o diafragma, que é o músculo da respiração, chama-se diafragma, que é o músculo que separa o tórax do abdômen. Então está aqui o diafragma. E aqui em cima eu tenho o ápice pulmonar, tá certo? Está aqui em cima do tórax, tá bom? Então anatomicamente o pulmão tem face costal, face mediastinal, uma base e um ápice. E quais são as diferenças? Quais são as diferenças entre os pulmões? Vamos lá. Então, se eu perguntasse uma provinha para vocês, cita as diferenças anatômicas entre os pulmões, né? Então nós temos aqui o pulmão direito, está aqui, ó. O pulmão direito tem 3 lobos. Lobo superior, lobo médio e lobo inferior. Aí, obviamente, eu pergunto para vocês, o esquerdo tem quantos lobos? Só olhar para a imagem. Quantos lobos tem no pulmão esquerdo? 2. Lobo superior e lobo inferior. Segunda diferença, é relacionada com o elemento que separa esses lobos, que são isso aqui, ó, esses cortes. Ó. Esses cortes são chamados de fissuras. Aí eu pergunto, o pulmão direito tem quantas fissuras? Só olhar para a imagem. Por isso que eu sempre digo, anatomia não tem o que fazer não tem mistério não. A anatomia é muito fácil. Então, olha só, o pulmão direito, ó,
tem 2 fissuras. E o esquerdo tem quantos? Uma. Qual é o nome delas? Essa daqui, ó, fissura horizontal. Por quê? Porque é horizontal. E essa fissura oblíqua. Por que é oblíqua? Então, o pulmão esquerdo, ó, tem quantas fissuras? Uma. Essa fissura aqui é horizontal ou é oblíqua? É só olhar para a imagem. A fissura é oblíqua. Tranquilo? Então nós já temos 2 diferenças entre os pulmões. O pulmão direito é dividido em 3 lobos. Lobo superior, lobo médio e lobo inferior. E também tem 2 fissuras. Fissura horizontal e fissura oblíqua. O pulmão esquerdo tem 2 lobos. Lobo superior e lobo inferior. E é dividido por uma única fissura, chamada de fissura oblíqua. A terceira diferença é o seguinte: existem elementos que só existem aqui no pulmão esquerdo. Por quê? Por conta da presença do coração. O coração da gente está voltado para o lado esquerdo do tórax. Então ele exerce uma pressão no pulmão. E essa pressão deixa marcas. Então no pulmão esquerdo eu tenho essa pontinha aqui bem evidente, ó, que não tem no direito, ó. Essa pontinha bem evidente chama-se língula pulmonar. Certo? Repito. Língula. Tá certo? Língula pulmonar. Além da língula, eu tenho essa incisura aqui, essa curvatura todinha. Repara que não tem no direito, ó. Essa curvatura eu vou chamar de incisura cárdica, por conta da presença do coração. E eu tenho, nessa face aqui, ó, na face mediastinal, eu tenho uma cavidade, uma impressão, que é o local onde o coração encaixa, que eu vou chamar de impressão cárdica, que eu vou mostrar nessa imagem. Ó. Olha aqui, ó. Tá vendo? Essa cavidade aqui, ó, é a impressão cárdica. Beleza? Então, repito, se eu perguntasse a vocês quais são as diferenças entre os pulmões: pulmão direito, 3 lobos e 2 fissuras, fissura horizontal e fissura oblíqua. Pulmão esquerdo, 2 lobos e uma fissura, fissura oblíqua. Além disso, eu tenho no pulmão esquerdo a presença da língula pulmonar, que é isso aqui, a presença da incisura cárdica e a presença da impressão cárdica. Essas, portanto, gente, são as diferenças entre os pulmões. Tranquilo? Pronto, agora vamos estudar um elemento importante nos pulmões, que é isso aqui, ó. Na face mediastinal, ó, que é essa aqui, ó, que você está vendo. Essa é a face mediastinal e esta é a face costal. Está em contato com as costelas. E esta daqui, ó, é a face mediastinal. Eu vou mostrar para vocês melhor a face mediastinal. Tá aí, ó. Na face mediastinal, ó, dos 2 pulmões, eu vou encontrar o que eu chamo disso aqui, ó, hilo pulmonar. Perfeito? Que é esse espaço aqui, ó. Esse contorno aqui todinho. Ok? Esse contornozinho aqui claro, que está delimitando, ó, esses elementos coloridos aqui, ó. Então, esses contornos que delimitam esses elementos coloridos, ó, vou chamar de hilo pulmonar. E o que é isso, gente? É muito simples, ó. O hilo pulmonar é o local, é a região, é a porta de passagem das estruturas que vão entrar e sair dos pulmões. Perfeito? Por exemplo, a artéria pulmonar que sai do coração, já mostrei para vocês, a artéria pulmonar vai levar sangue para os pulmões. Essa artéria pulmonar entra no pulmão em que local? Entra no pulmão, no hilo pulmonar. As veias pulmonares, ó, eles saem do pulmão e levam sangue de volta para o coração. Né? Concluindo a pequena circulação. A gente já viu isso. Essa veia pulmonar sai dos pulmões em que região do pulmão? Sai dos pulmões pelo hilo pulmonar. Os brônquios entram nos pulmões para levar oxigênio. Os brônquios entram nos pulmões em que parte do pulmão? Entram pelo hilo pulmonar. E aqui estão os linfáticos. Então, o hilo é o local de passagem das estruturas pulmonares. Essas estruturas pulmonares são essas aqui, ó. A artéria pulmonar, veia pulmonar, os brônquios e os linfáticos.
Então, se eu perguntasse para vocês, quais são os elementos que penetram, que passam pelo hilo pulmonar? São esses aqui, ó, artéria pulmonar, veia pulmonar, brônquios e linfáticos. Esse conjunto de elementos eu vou chamar de pedículo pulmonar. Então, o hilo dá passagem ao pedículo. O pedículo é formado de quê? É formado pela artéria pulmonar, veia pulmonar, brônquios e linfáticos. Tranquilo, gente? Então, na grande maioria dos órgãos existe um hilo. Por exemplo, lá no fígado. No fígado vai estar lá a artéria hepática, veia própria, tá certo? Vai estar os ductos hepáticos, vai estar o fígado depois. Então, esses órgãos vão entrar no fígado em uma região específica. Essa região específica do fígado é chamada de quê? De hilo. É tudo hilo. Só que no fígado vai chamar de quê? Vai se chamar de hilo hepático. Tá certo? Então, no pulmão é chamado de quê? Hilo pulmonar. Então, no hilo pulmonar, vai ocorrer a passagem do pedículo pulmonar. E o pedículo é formado por esses elementos aqui, ó, pela artéria pulmonar, pela veia pulmonar, pelos brônquios e pelos linfáticos. Então, o hilo pulmonar está localizado em que face do pulmão, gente? Na face costal ou na face mediastinal? O hilo pulmonar a gente observa na face mediastinal. A face costal é essa, não tem nada. Ó. A face costal eu observo os lobos pulmonares. Na face costal eu observo as fissuras. Na face mediastinal eu observo a presença principalmente do hilo pulmonar. Ok? Então, gente, com relação a pulmão, é isso aí que eu tenho para mostrar para vocês. Só para concluir, que os pulmões, repara nessa imagem, ó, eles são revestidos por uma membrana, tá aqui essa membraninha mais clara, ó, que é chamado de membrana pleural, tá certo? Que é uma membrana de revestimento, tá certo? Tá aqui a membraninha pleural. Então a membrana pleural é uma membrana que vai revestir os pulmões. Sempre que ocorre, por exemplo, uma lesão na membrana pleural, uma ruptura na membrana pleural, vai levar a um problema que alguns de vocês podem ter ouvido falar, chamado de derrame pleural, que é uma lesão provocada na pleura que pode provocar um derrame, pode ter sangue, pode ter ar, que eu vou chamar de pneumotórax, piotórax, hemotórax, mas é outra questão que a gente pode ver depois isso aí. Tá certo? Então, com isso, a gente conclui o nosso sisteminha respiratório. Então, recapitulando, nos pulmões é importante que vocês saibam as diferenças anatômicas entre os pulmões. É importante que vocês saibam a divisão anatômica dos pulmões. Repita, a divisão anatômica é o pulmão é dividido anatomicamente em duas faces, que é a face costal e a face mediastinal. O pulmão apresenta uma base, que está voltado para baixo, e um ápice, que é a pontinha do pulmão está voltado para cima. As diferenças dos pulmões. Pulmão direito em lobo superior, médio e inferior, aquelas diferenças que a gente já mostrou. E é importante que vocês saibam o que é o hilo pulmonar. Tá certo? Então, são basicamente as principais questões de pulmão. Aí, obviamente, os pulmões são os principais órgãos do sistema respiratório, porque é aí nos pulmões onde a gente observa a presença dos alvéolos, que é o elemento responsável pela hematose, pela oxigenação do sangue, pela respiração. Então, os pulmões são os principais órgãos do sistema respiratório, porque vai ser nos pulmões onde ocorre a respiração pulmonar. Vai ser nos pulmões onde ocorre a hematose. Mas se eu perguntasse, em que parte do pulmão ocorre a hematose? A hematose acontece aqui, ó, nos alvéolos pulmonares. Nos alvéolos pulmonares. Beleza, gente? Aí, para finalizar, os pulmões são revestidos por uma membrana, que é a membrana pleural, que é uma membrana de revestimento. Toda vida que tiver uma lesão na membrana pleural, eu vou encontrar o que a gente chama de derrame pleural. Olha essa imagem aqui, gente, só para
só para mostrar para vocês uma imagem de dois pulmões. Nós temos aqui, ó, um pulmão de um elemento saudável, de um sujeito saudável, que nunca fumou na vida, e aqui o pulmãozinho de um fumante. Olha a diferença dos pulmões de uma pessoa saudável, dos pulmões de uma pessoa saudável que nunca fumou, né, e daqui de uma pessoa fumante. Olha só a questão do tamanho, da capacidade que os pulmões têm de elasticidade. Quando entra ar, o pulmão se expande num sujeito que nunca fumou. Um sujeito que fuma, um pulmão desse está todo escuro por conta dos elementos encontrados na fumaça do cigarro, né, vai provocar essa escuridão aí nos pulmões, a cor preta dos pulmões. O cara perde a capacidade elástica dos pulmões, diminui a capacidade respiratória. Então, olha só a diferença entre os pulmões de um sujeito que nunca fumou e os pulmões de um sujeito que fuma, né? Portanto, repensem nessa questão do tabagismo. Tranquilo, gente? Então, olha só. Portanto, esse, portanto, é a nossa aulinha do sistema respiratório. Espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida, fala comigo. E até a próxima aula.